O mistério da morte sempre desperta curiosidade, interesse e medo nas pessoas. Por que é tão difícil aceitar a morte? A resposta é simples. Nós não fomos criados para morrer, fomos criados para viver. Mas sabe, precisamos entender que a morte não é o fim de tudo. Porém, para entender a morte, é preciso primeiro entender a origem da vida. Muitos acreditam que a vida é um produto da evolução que durou bilhões de anos. Nós sabemos que esta não é a realidade. Deus foi o criador do ser humano e de tudo o que existe. O homem foi criado do pó da terra e de Deus recebeu fôlego de vida. Na morte, o homem perde o fôlego de vida que volta para Deus. Resta apenas o corpo que volta ao pó da terra. Vamos compreender este assunto com mais detalhes. Alguma vez você já se perguntou o que acontece com os mortos quando deixam de existir? Aonde vão eles? Para isso precisamos fazer uma primeira pergunta. Quem criou o ser humano e como o fez? Gênesis 1:27 e 2:7 diz: Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Em outras palavras, Deus tomou pó, barro, fez um corpo humano com esse barro. O barro não tinha vida, era apenas barro. Não sentia, não pensava, não sofria. O texto bíblico diz que Deus soprou nesse corpo de barro. O sopro é sopro, não tem vida. O sopro não sente, não tem fome, não sofre. Mas quando o corpo se juntou com o sopro de vida, apareceu a alma vivente, ou seja, o ser humano vivo. E o que acontece agora na hora da morte? O que é a morte? Eclesiastes 12:7 diz: E o pó volte para a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Quer dizer, no momento da criação do ser humano, o sopro de vida se juntou com o corpo inanimado e aí apareceu o homem vivo. Quando o homem morre, Deus faz tudo o contrário. Na criação soprou. Na morte Deus aspira. O sopro de vida volta a Deus. E o que acontece com o corpo? O corpo a gente carrega no cemitério, depois de um tempo entra em putrefação, depois de um ano é carne seca e depois de 50 anos é pó. O texto bíblico diz que o corpo volta para o pó, de onde foi tomado, e o sopro de vida volta a Deus que o deu. Não há mais espírito vagueando nem andando por aí. Pelo menos o texto bíblico afirma com contundência isto. Com que comparou Jesus a morte? São João 11 e 13. E tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Mas Jesus falara de sua morte. Eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono. Por ocasião da morte de Jesus, ele disse que seu amigo estava dormindo. Em realidade, Lázaro estava morto. Mas para Cristo, o estado dos mortos é como o estado do sono. O morto nada sabe, simplesmente descansa, esperando despertar. Assim também, aqueles que morrem, dormem. Não têm consciência de nada do que acontece em volta deles. O que sabem os mortos? Eclesiastes 9, 5 e 6 dizem: Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque
a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Nem tem eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ora, se aqui a Bíblia afirma que o morto não sabe nada, não tem participação em nada que acontece neste mundo, já não tem ódio, já não tem amor, já não tem inveja, então como é que alguém pensa que quando o homem morre, seu espírito sai vagueando por aí, assustando as pessoas ou conversando com os que estão vivos? Como? Não pode ser o espírito do morto, porque a Bíblia diz que quando o homem morre, o sopro volta a Deus e o corpo volta para a terra. O que acontece com a alma quando o homem morre? Ezequiel 18:4 diz: eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Biblicamente, uma alma é um ser humano vivo. Por isso diz: a alma que pecar, essa morrerá. Ora, se a alma é o espírito que sai do homem, então como vai morrer se já morreu? O texto afirma que a alma que pecar, essa morrerá. Portanto, um ser humano vivo é uma alma. O que acontece com a alma quando o homem morre? Pois a alma morre porque o homem morre. É certo consultar com os mortos? Deuteronômio 18, 10 ao 12 diz: não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem pronosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todos aqueles que fazem estas coisas são abominação ao Senhor. E é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Portanto, Deus não aprova que um ser humano consulte com os mortos, porque em realidade quando um ser humano consulta com os mortos, não está consultando com o espírito de quem morreu, está consultando com um espírito demoníaco, porque não existem espíritos de mortos, simplesmente porque quando o homem morre, acaba tudo para ele. E agora, você já sabe o que acontece com uma pessoa quando morre, segundo a Bíblia. Então, por isso, Deus espera que você, em primeiro lugar, seja consolado com a esperança da ressurreição. Ora, se um ser querido seu morreu, ele está dormindo. Até quando? Até o dia da volta de Cristo, porque naquele dia os mortos em Cristo ressuscitarão. Em segundo lugar, você precisa crer em Jesus, porque somente ressuscitarão aqueles que creem em Jesus. Em terceiro lugar, você precisa perseverar até alcançar a verdadeira imortalidade que Deus vai dar. Romanos 2:7 diz isso, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em favor do bem, procuram glória e honra e incorrupção. Eu sei que meu lugar é em seus braços.